Olá, meu nome é Caroline, eu sou enfermeira da Cidote aqui do HU e a gente vai conversar um pouco sobre acolhimento e entrevista familiar no potencial doador de globo ocular. Os nossos objetivos é identificar os aspectos éticos, legais, sociais e culturais que influenciam a decisão da família quanto à doação de globo ocular, compreender o papel dos profissionais da saúde no processo de doação, com ênfase no acolhimento e no relacionamento com os familiares, e apresentar algumas técnicas e estratégias para conduzir a entrevista familiar de forma estruturada, respeitosa e acolhedora. Muitas vezes a gente acha que não tem uma técnica, né? A entrevista é só você chegar para a família e falar que aquele paciente é o potencial doador de córneas. Mas não é assim, existem algumas técnicas, porque a gente não sabe qual vai ser a reação da família naquele momento. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, antes da gente ir para uma entrevista e para um acolhimento, a gente vai resgatar o checklist de seleção de doador de globo ocular, ver se realmente aquele paciente ele é um potencial doador. Então, a gente vai ver se ele está dentro da faixa etária, se tem entre 3 a 70 anos, 11 meses e 29 dias, se a causa do óbito dele é conhecida, se não tem nenhum choque séptico associado, nenhuma neoplasia, nenhuma hemocultura positiva. E se ele estiver apto para doação, a gente já pode partir para o próximo passo, que é a coleta dos exames de sorologia. Se a família estiver no hospital, igual eu falo para o pessoal quando eu não estou, se a família não estiver no hospital, a gente já vai adiantando alguns processos. Então, após a coleta da sorologia, a gente já pode iniciar o preenchimento da notificação de PCR, da página 1 até a 4, porque são processos muito longos, né? Então, a gente já pode iniciar o preenchimento, fazer o checklist com aquelas informações que a gente tem sobre o paciente e que está disponível no prontuário. E depois a gente só vai confirmar com os familiares. Se a família estiver no hospital, a gente já pode fazer alguns preenchimentos com a presença da família, liberá-los e terminar o processo, né? Que já é encaminhar o paciente para o centro cirúrgico, chamar a equipe e iniciar a captação. Então, tudo isso que a gente vai falar hoje, ele é regido por lei, né? Então, a Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, fala que, no artigo 1, a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano em vida ou pós-morte para fins de transplantes e tratamento, ela só é permitida através dessa lei. E no artigo 4, traz que a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplante ou outra finalidade terapêutica, ela depende da autorização do cônjuge ou outro parente de maior idade, obedecendo uma linha sucessória, reta e colateral até o 2º grau, inclusive, firmada de um documento e por 2 testemunhas. Então, quem pode realizar essa autorização da doação de órgãos ou tecidos? Familiares de 1º grau, então cônjuge, filhos e pais. 2º grau, avós, netos e irmãos. As 2 testemunhas pode ser, não precisa ter um grau parentesco com aquele paciente, pode ser qualquer pessoa. Então, normalmente, quando a gente vai convocar aquela família para vir até o hospital, a gente já sabe a composição familiar deles. Então, eu sempre falo para o pessoal, já vai chamar a família, então convoca familiares de 1º e 2º grau. Tios, sobrinhos, pode vir participar? Pode, mas quem vai realmente fazer a autorização são esses familiares. Em 2017 veio um decreto que no artigo 20 ele traz que a retirada de órgãos, tecidos e células e partes do corpo humano após a morte somente pode ser realizada com o consentimento livre e esclarecido da família do paciente, né, do falecido, em forma expressa por termos de autorização. Então, o consentimento, né, a doação, ela é um consentimento livre, mas ela é esclarecida. Por isso que nós, profissionais da saúde, temos que estar presente na entrevista para tirar dúvidas, explicar sobre o processo. E ela tem que estar autorizada no termo, então precisa do documento com foto e da assinatura daqueles familiares. Caso seja autorizada, utilizada a autorização por parente de 2º grau, por algumas circunstâncias que os familiares de 1º grau não pôde estar presente, né, por algum impedimento,
a gente precisa justificar. Então, se vocês lembrarem que no termo de autorização de remoção de órgãos e tecidos, tem uma parte que fala, a autorização foi realizada por familiares de primeiro grau, sim ou não? Se não, justifica. Então, a gente escreve uma justificativa clara e objetiva. O paciente, ele tinha os pais falecidos, era solteiro e não tinha filhos, ou os filhos não pôde vir até o hospital por conta da distância e do tempo, né? Então, é uma justificativa bem breve. Então, a entrevista familiar, né? Qual é o objetivo dela? Oferecer ajuda à família enlutada e, logo após, a possibilidade da doação de globo ocular. Então, o que a gente, entrevistador, tem que fazer, né? Acolher essa família com respeito, proporcionar o suporte emocional que vai diminuir aquela tensão provocada pelo ambiente hospitalar, pela situação de perda daquela família, pela fragilidade da família naquele momento. Então, o que eu sempre falo para o pessoal? Nunca vai para uma entrevista sozinho. Sempre pede para alguém acompanhar um colega ou uma psicóloga. Eu sei que não é realidade de todos os hospitais ter uma psicóloga presente, né? Aqui a gente tem, ela participa de quase todas as entrevistas. Porque aquele outro colega, ele vai te dar um suporte, vai te dar uma ajuda naquele momento. Porque é um momento muito difícil e a família pode reagir de diversas formas. Então, sempre vai com alguém. Se não tiver ninguém disponível, aí vai você, sozinho mesmo. Então, quem pode fazer a entrevista, né? Qualquer profissional da área da saúde, seja médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais ou de qualquer outra categoria que tem capacidade para realizar essa atividade, que está treinado para isso, né? E a entrevista ela só deve acontecer após o médico comunicar o óbito do paciente, né? Então, o que a gente vê às vezes, o que acontece? Muitos médicos pedem pra gente, vai falar sobre a doação e depois eu comunico o óbito. Não, sem ele comunicar o óbito, não tem por que a gente falar de doação, não podemos falar de doação. Ou senão ele fala assim, vai falar sobre, fala você, eu comunico o óbito vocês falam tão bem. Não, a comunicação do óbito é um ato médico, né? Então, a gente só vai falar de doação após aquela família, o médico comunicar do óbito, a família entender que aquele paciente faleceu e retirar todas as dúvidas. Após isso, a gente introduz sobre a doação de órgãos ou tecidos, mas antes disso, a gente não fala nada. O ambiente para o acolhimento familiar, né? Então, como deve ser esse ambiente? Ele deve ser planejado. Então, ele tem que oferecer uma privacidade para aquela família, um pouco de conforto, uma segurança emocional. Também sei que não é a realidade de todos os hospitais ter uma sala de acolhimento, mas a gente procura uma sala mais reservada, sem muito barulho, sem muitas pessoas circulando, né? Então, como tem que ser essa sala? Ela tem que ser reservada, tem que ter um ambiente limpo, organizado, sem muito ruído, com portas para impedir que pessoas entrem e saiam, circulação daquelas pessoas ali, assentos, cadeiras para todo mundo, né? Então, normalmente, quando a gente convoca os familiares, a gente já sabe quantas pessoas vão para aquela entrevista, né? A gente tem que organizar essa sala antes e colocar essas cadeiras de forma circular, para manter um contato visual com aquela família. A gente não pode deixar aqueles familiares, a gente não deve ficar, né, de pé, de costas, com braços cruzados, pernas cruzadas, porque a gente vai demonstrar para aquela família que a gente está fechado para qualquer tipo de pergunta, porque a gente está com pressa. Então, garantir uma empatia, né, ter uma empatia com aquela família. E garantir que apenas os profissionais envolvidos que estejam em cuidado direto com aquele paciente participem e familiares autorizados, né? Normalmente, às vezes, a gente encontra alguns familiares que têm um conflito, um filho com o outro, então a gente conversa separadamente, né? E disponibilizar águas, lenços de papéis para aquelas famílias se recompor, deixar essa família mais calma e um pouco aconchegante, no mínimo possível, né? Desconectar do telefone e manter o celular no silencioso, então isso é muito importante, a gente vê que acontece muito, já aconteceu comigo, às vezes a gente está conversando com a família, o médico, a psicóloga estava no celular, ou o médico está dando a notícia do óbito, ele pede, só um minutinho que eu vou responder.
Então você perde toda a credibilidade com aquela família, a segurança e a confiança que eles tinham em você, você já perdeu, porque eles vão pensar que aquele momento não é mais importante, aquele paciente não é mais tão importante quanto era, né? E o entrevistador, então, o entrevistador, ele tem um papel tão importante quanto o próprio conteúdo da conversa. Então, ele influencia diretamente na confiança, como eu falei, na clareza e respectividade da família. Então, as boas práticas apontam para aspectos éticos, técnicos, comportamentais, que envolvem a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Então, os aspectos éticos, né? Primeira coisa, o respeito, tratar a família como protagonista da decisão, sem pressa ou manipulação. É claro, a gente, quando fala da adoção, normalmente não vai vir um sim de cara. Normalmente vem um não. Então, a gente vai trabalhar esse não com a família. Por exemplo, o mais comum da gente escutar é quando você fala na doação, aí o familiar fala assim, ai, mas o meu pai nunca falou que ele era um doador, nunca expressou a vontade de ser um doador, né? Aí você vai trabalhar isso com a família. Então, a gente tem algumas técnicas. Normalmente a gente fala, realmente, eu acredito que ele não deve ter falado sobre isso. Porque para falar que você é um doador de órgãos e tecidos, você tem que falar sobre morte, sobre morrer. E são pouquíssimas pessoas que falam sobre isso hoje em dia. Então, você vai trabalhando, não. Assim, se você vê que a família está esgotada, estressada, já não quer estar mais ali, você respeita e libera eles, explica os próximos trâmites. Você vai manter o sigilo, então garantir que aquelas informações compartilhadas não sejam expostas a terceiros. Então, tudo que você conversou com aquela família naquela sala, fica ali. Às vezes vem um não, a família recusa, você tem que respeitar e aceitar. Você não vai sair no corredor e falar assim, aquela família não aceitou porque falou que eles nunca foram ajudados por ninguém e eles não vão ajudar outra pessoa. Não, é a opinião deles e a gente tem que respeitar e manter o sigilo. Transparência, então apresentar as informações de forma clara, sem omitir dados importantes. Então, a gente vai falar para eles de tudo o que aconteceu na internação daquele paciente, de forma clara e objetiva. Então, o médico vai explicar como aquele paciente chegou até o hospital, como ele permaneceu durante a internação e como ele evoluiu a óbito, de maneira clara e verdadeira, né? Não escondendo pontos importantes. Neutralidade, então não expressar julgamento sobre a decisão da família. É uma decisão da família e a gente tem que respeitar. Comunicação verbal e não verbal, então manter uma linguagem simples e acessível, evitar termos técnicos, né? Normalmente isso acontece muito com o profissional médico. Às vezes a gente também comete alguns erros de falar sobre termos mais técnicos, porque a gente está acostumado no dia a dia. Mas falar que aquele paciente teve um trauma na cabeça, que teve um sangramento, que ele já chegou muito grave no hospital e ele evoluiu a óbito. Mas não tão simples demais, porque a família vai entender da maneira que você falar. Porque já aconteceu da gente ver que alguns profissionais falam, esse paciente ele é um potencial doador, a gente vai doar, ele tem direito a doar o zóio dele, porque para fazer outras duas pessoas não estar enxergando. Não, é doar as córneas, né? Então, falar de maneira simples, mais acessível, que a família vai entender. A fala tem que ser pausada, em tom de voz calma, para transmitir segurança e empatia para aquela família, né? Porque às vezes a gente demonstra do jeito que a gente fala, a nossa postura, que a gente está com pressa, que quer que aquilo termine rápido. Uma escuta ativa, não interromper, validar emoções e repetir trechos importantes para confirmar a compreensão. Às vezes a gente até pede para o familiar repetir o que ele entendeu, né? Então, não interromper. Então, se, por exemplo, a dona Maria quer falar que o seu José, como o seu José era em 2017 ou antigamente, a gente tem que escutar a dona Maria falando como era o seu José em casa. Validar as emoções. Às vezes vai vir um choro, vai vir uma revolta. Então, validar aquele sentimento dessa família. E repetir trechos importantes. Falar que ele chegou muito grave, que foi feito tudo o que foi possível, mas infelizmente ele evoluiu a óbito.
Postura corporal aberta, como eu já falei. Evitar braços cruzados, ficar de costas, porque demonstra que a gente está com pressa e que a gente não queria estar ali. Expressão facial adequada, então ter uma empatia, serenidade, evitando expressões de impaciência ou julgamento, né? Igual eu falo, a entrevista, ela demanda muito do profissional, né? O protocolo de PCR, de morte encefálica, demanda muito da gente. E não é uma fase, uma parte rápida, né? Não é um processo rápido. Ele pode ser demorado. É claro que no PCR é um pouco diferente da morte encefálica, mas mesmo assim não é rápido. Então, o que a gente vê? Que se você se propôs a estar ali, é o momento mais importante para aquela família. Então, você tem que esquecer um pouco do que está acontecendo lá fora. Eu sei que vai ter pacientes entubados chegando, pacientes para levar para exame, pacientes muito graves no seu setor. Então, nesse momento, pede para alguém te cobrir, outro colega, ou se você não está disposto a ir para a entrevista porque você não gosta ou você não quer, então pede para alguém para você, então algum supervisor, algum outro enfermeiro, algum outro profissional. Mas você tem que entender que aquele momento é mais importante para a família e a família vai gravar o seu rosto por um bom tempo, seja ele por um lado bom ou por um lado ruim. Então, como que a gente faz, né? A gente inicia com a comunicação da má notícia. Então, após se reunir todo mundo na sala, a gente vai se apresentar, cada um apresenta-se o seu nome e a função e o papel do cuidado daquele paciente. Então, eu sou Carol, sou enfermeira aqui do seu José. Não vou falar que eu sou a Carol, enfermeira da Cidade, porque eles não vão saber o que é a Cidade. O médico se apresenta e você pede para todos os familiares se apresentar. É bom você saber o nome, saber o que aquele familiar é daquele paciente. E aí vai utilizar uma linguagem clara, como a gente já falou. E descrever os fatos, né? Então, o médico vai começar a descrever os fatos cronologicamente, né? De uma maneira compreensível para aquela família. Na morte encefálica, a gente faz diversos encontros com essa família, então eles têm um entendimento mais fácil. Para a PCR já é muito rápido, né? A gente só vai ter um momento com a família. Então a gente tem que descrever os fatos muito certinhos. Então, falar como o paciente chegou, como ele evoluiu, o que foi feito de procedimento nele e da maneira que ele faleceu. Confirmar se essa família está entendendo, se está compreendendo tudo que a gente está falando. E a partir do momento que eles compreender que aquele paciente faleceu, vai vir as emoções. Então, pode vir um choro, pode vir um silêncio, pode vir questionamentos, pode vir raiva. Então, às vezes, o silêncio vai incomodar, às vezes a gente se sente que a gente precisa falar alguma coisa. Não, a gente fica em silêncio e respeita essa família, porque a família vai trazer pra gente o momento certo da gente falar alguma coisa. Então, a gente espera essas emoções diminuírem, se acalmarem, a gente vai validar esses sentimentos. Então, a gente pode falar, eu não posso nem imaginar o que você está sentindo neste momento, porque a gente não imagina, às vezes porque a gente não passou, porque cada um tem uma maneira de se expressar diferente e fazer uma escutativa sem interromper, porque a família vai trazer para vocês. Normalmente, como que eles vão fazer? Eles vão falar, e agora? Ou não vão falar nada, só vão se acalmar e a gente oferta água, lenços e espera eles virem falar com a gente. E aí você inicia o processo. Eu vou falar mais ou menos como eu faço, cada um tem uma maneira de iniciar uma entrevista, de abordar essa família. Então, quando a família traz e agora, eu pergunto para eles, vocês querem, vocês entenderam, tem alguma dúvida? Se eles falarem não, aí a gente fala, vocês preferem visitá-lo e depois eu explico os trâmites, os próximos passos, ou vocês preferem que eu já explico e vocês visitam depois? Aí você vê a decisão da família. Se eu já puder iniciar a conversa, então eu resgato um pouco do que o médico falou. Então eu falo, por exemplo, né? O seu José chegou aqui pra gente num estado muito grave, ele evoluiu de uma forma muito rápida por conta do sangramento que ele tinha na cabeça, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória que veio a falecer. Só que o seu José, ele não tem nenhuma infecção muito grave, ele não tem nenhuma doença muito grave e pela idade dele,
hoje ele poderia estar ajudando outras 2 pessoas a voltarem a enxergar com a realização da doação de córneas. Nós, como profissional da saúde, está aqui para falar para vocês sobre explicar todos os trâmites, como isso acontece. É um direito livre, ele é esclarecido e quem decide isso são vocês. Infelizmente, é somente nesse momento que a gente pode conversar sobre isso, falar sobre isso, num momento muito doloroso, de muita angústia, tristeza, mas quem decide isso são os familiares. E o que vocês pensam sobre isso? Aí vai vir, gente, vai vir muitos nãos, às vezes vem um sim de cara, e você vai trabalhando isso com a família, né? Você vai explicar que é um processo legal, seguro, como é feito aqui, você vai retirar todas as dúvidas que essa família apresentar, destacar que a decisão é exclusiva deles. Você pode ofertar um tempo para pensar. Na PCR, você tem um tempo um pouco limítrofe, mas você que vai administrar esse tempo, né? No ME, a gente pode até, às vezes, familiares querem ir para casa, pensar, conversar com o restante da família e voltar até o hospital. Na PCR, a gente já não tem muito isso, mas esses dias aconteceu. O esposo não queria decidir sozinho, a gente esperou o filho chegar até o hospital, porque não iria demorar muito, e foi uma decisão em comum. Então, não pressionar, né? E garantir acompanhamento emocional durante e após a decisão daquela família, independente do aceite ou não, né? Ter o suporte emocional para eles. Sobre o luto e o acolhimento, então o luto ele é uma experiência pessoal única, né? Que devemos manter sempre o respeito, então cada um vai interpretar, vai manejar esse luto diferente, vai vir diversas reações, que pode ser o choque, né, a negação, a raiva, a tristeza, às vezes confusão sobre o diagnóstico. Isso acontece muito na morte encefálica, porque o paciente está a óbito, mas ele está ligado nos aparelhos, ele está com o coração batendo, ele está quentinho. Mas na PCR já é um pouco mais fácil, porque o coração parou e o paciente já não tem mais aparelhos, não tem mais nada. Então, para eles aceitar isso, o diagnóstico é mais fácil. E manejar esse luto, né? A família tem que se sentir amparada, tem que preservar a sua dignidade, fortalecendo a confiança tanto no profissional quanto na instituição. Que eles têm que sair dali que foi realmente feito de tudo, né? Os cuidados que a gente deve ter. Então, colocar-se sempre no lugar do outro no momento da entrevista, né? Ter empatia com aquela família, tratar a família como a gente gostaria de ser tratado. Não prometer liberação rápida do corpo, né? Porque a gente precisa seguir alguns protocolos. Então, explicar que a gente precisa de uma sala no centro cirúrgico, que a gente precisa convocar a equipe que vai fazer esse procedimento, a captação, que a gente tem até 6 horas para liberação, dado o momento do óbito, né? Do horário do óbito. E a gente não pode prometer a liberação que vai exigir de serviços externos, como a SESF, o ML. Então, a gente não pode prometer liberação rápida, né? Não julgar as reações apresentadas pelaquela família. Então, devemos respeitar a individualidade, respeitar a decisão deles. Evitar frases como não chore, foi melhor assim, não foi melhor assim, né? Então, evitar esses tipos de frases. Então, o entrevistador, né? Não é o objetivo da entrevista apresentar a doação de globo ocular como uma imposição, e sim como uma opção. Então, é uma oportunidade de transformar uma tragédia da perda de uma família num ato nobre de doação, que é possível atenuar esse sofrimento. Então, a doação, ela tem que trazer, a gente fala muitas vezes para os familiares, tem que trazer paz, um sentimento bom, não trazer um conflito para aquela família. Por isso que a decisão tem que ser em comum a todos, né? E explicar, tirar todas as dúvidas que aquela família tiver nesse momento. Então, após a autorização da família, da doação, o que a gente tem que fazer? Então, preencher o termo de autorização para remoção dos órgãos, avaliar o histórico médico-social daquele paciente, então resgatar o checklist e preencher as outras páginas da notificação,
encaminhar esse paciente para captação, então a gente tem até 6 horas após o óbito, sem refrigeração do corpo, ou até 12 horas com o corpo refrigerado. E encaminhar a documentação e esse tecido para o banco de olhos. Então, a avaliação do histórico médico-social desse potencial doador. Então, a gente vai retomar o checklist de novo. Então, o que a gente vai perguntar para essa família, né? Então, perguntar se aquele paciente tinha alguma doença maligna, alguma neoplasia, se ele tinha alguma doença neurodegenerativa, se ele tomava algum tipo de hormônio, se ele já recebeu algum tipo de tecido, se ele, como que era a prática, a vida sexual daquele paciente, né? Se ele tinha tatuagem, piercing, por quanto tempo. Se ele teve Covid, dengue, febre amarela, se tomou alguma vacina, se ele fez alguma terapia renal substitutiva crônica nos últimos 6 meses, né? Por que isso é importante? Às vezes não consta no prontuário, o paciente chegou e evoluiu a 1 hora de internação. Então, o que a gente vê? Esses dias a gente conversou com a família, fez a entrevista, a família aceitou a doação, mas na hora de preencher o aspecto médico e social desse paciente, a gente descobriu que o paciente tinha tido dengue recentemente. Então, a gente perdeu todo o processo, né? E viabilizou a doação. Então, a entrevista com a família do potencial doador de globo sobre os aspectos sociais e comportamentais é uma etapa fundamental do processo. Ele é muito importante, porque tem como objetivo avaliar o histórico de vida daquele paciente, né? Para contraindicar qualquer fatores que a gente verificar, né? Qualquer fatores que contraindica a doação, né? Que coloca em risco aquele receptor. Complementando, claro, com a avaliação clínica, física e laboratorial daquele paciente. Então, tem algumas perguntas que são difíceis, a gente se sente desconfortável em fazer, como a prática sexual dele. Então, a gente vai exigir um pouco da nossa habilidade comunicativa, da empatia e do respeito e ética profissional, porque é um momento difícil, é um momento sensível, a família está triste, está enlutada, está chorando, e a gente tem que, ao mesmo tempo, falar que essas informações são cruciais para garantir a segurança dos receptores. Então, tem algumas maneiras da gente perguntar, né? Esses tipos de perguntas mais indelicadas. Então, explicar o porquê, deixar claro que é para proteger os pacientes que vão receber essas córneas, reforçar que as informações são confidenciais e sigilosas, e oferecer um contexto antes dessas perguntas, né? Explicar o porquê você está perguntando. Então, aqui tem um exemplo que normalmente a gente utiliza. Então, antes de seguirmos com o processo de doação, é necessário a gente fazer algumas perguntas sobre a vida do seu José, por exemplo. Ele faz parte de um protocolo nacional, então essas perguntas são feitas no Brasil inteiro, que tem umas perguntas que não cabem a ele, mas a gente vai ter que perguntar, que vai visar garantir a segurança desses outros pacientes que vão receber. Eu sei que é um momento delicado e quero garantir que todas as informações tratadas aqui vai se manter em sigilo e respeito. Uma das perguntas que é muito difícil de se fazer é sobre os relacionamentos sexuais daquele paciente. Então, normalmente a gente pergunta, e como que era a vida do seu José? O seu José, ele tinha muitas namoradas, ele era casado, tinha um relacionamento fixo, como que era? Então, a família vai trazer, eles vão falar como que era, né? Então, se você iniciar com um contexto, explicar o porquê daquelas perguntas, vai ficar de uma maneira mais leve. Concluindo, então, a entrevista familiar ela é uma parte fundamental do processo de doação de globo ocular para transplantes e nesse momento que se concretiza a morte do paciente para esses familiares. Então, é necessário acolher todos os questionamentos, ofertar informações claras, manter o apoio emocional a todo momento do processo, para aliviar temores, valorizar os sentimentos envolvidos e reduzir a insegurança daquela família no processo da doação, né? As nossas referências, eu queria agradecer e falar que a gente está disponíveis para qualquer dúvida, qualquer perguntas, entre em contato com os nossos canais do Banco de Olhos e obrigada!